grande Deus, é com imenso prazer e alegria no nosso coração que nós estamos aqui, Pai, ouvindo esses hinos que verdadeiramente emocionam a nossa alma, Pai. Aleluia. Senhor, em tempos tão difíceis, em tempos tão escuros, Senhor, Teus filhos ainda encontram força para louvar o Teu grande e eterno nome, Pai. Aleluia. É a confiança que nós temos. Graças a Deus. É nisso que nós estamos firmados e confiados. Sim, meu Deus do céu. Que o Senhor tem nos enviado bom Consolador. Graças a Deus. Oh Deus, é bom, Aleluia. Senhor. É bom ter esse Consolador. Graças a É Ele que nos consola. É Ele que nos ajuda. Aleluia. É Ele que nos guia. É Como verdade. disse o pastor Joaquim no programa de rádio, o Espírito Santo é vida, Aleluia. não emoção. Ele é vida. A vida que mora dentro de nós, que nos faz ser emotivo Sim. por causa dele. É por causa dele, Senhor, que nós choramos. É por causa dele que nós oramos uns pelos outros. Sim, Jesus. É por causa dele que nós compreendemos a dor um do outro. Como disse Aleluia. Paulo, quando um membro do corpo sofre, todos os demais sofrem. É verdade. Tudo Jesus. isto é por causa Oh, Deus. do bom Consolador. Amém e amém. Deus Graças. é a nossa porção. Amém. Graças a Deus. Depois, no final do culto, quando nós encerrarmos, eu gostaria que a irmã Alice viesse cantar esse hino com as irmãs, tá, irmã Alice? Gostei muito de ouvir a tua voz. Bom Consolador, ajudando. É muito bom, né, ver uma criança cantando. Bom Consolador. Certo, Alice? Combinados? E tu vai vir cantar com as irmãs. Vamos ficar em pé. Logo após o hino, nós teremos, logo após a escritura, nós teremos um hino especial com a irmã Karina. É isso? Eu não sei. Com a irmã Jaque? Então tá bom. Como foi anunciado, sermão profético, o princípio das dores. São Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quero repetir esse. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores.
então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Senhor, meu Deus. Oh, aleluia, Jesus querido. Deus eterno, desperta as nossas almas, ó Pai. Oh Deus, oh Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a fugir dessas coisas, a fugir da ira vindoura, Senhor. Ó Deus, não existe um lugar onde nós poderíamos estar bem abrigados, bem protegidos, a não ser no sangue do Senhor. Aleluia. Ó Deus, Oh, Deus. deixe, Senhor, ajude-nos, ó Pai, a manter esse testemunho no nosso coração. Aleluia. De ter o Senhor como nosso refúgio, o Senhor como a torre alta, Pai, o qual todo justo correrá para ela. Só o Senhor pode nos livrar de todas essas coisas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Muito bom. Irmãos, eu estava pensando neste assunto do fim do tempo, fim dos tempos, ou do tempo. Todo mundo está esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, pelo menos os cristãos, povo evangélico, povo que crê, independente da denominação, independente do credo, mas todos estão esperando a vinda do Senhor. E certo é que Ele virá, isso é certo. Graças a Deus. Certíssimo que Ele virá. E virá e levará a sua noiva escolhida, povo zeloso de boa obra, povo que creu nele e obedeceu seus mandamentos. Amém. Então, para essa classe de pessoa, não será uma surpresa a vinda do Senhor, não será uma coisa espantosa, porque eles confiaram unicamente em sua palavra. É a maneira de você estar certo com Deus e certo com você mesmo. É você estar firmado na palavra. Graças a Deus. Pastor, ele pode prometer, ele pode colocar gente no céu, ele pode tirar gente do céu, lançar no inferno, pode julgar a eleição de uma pessoa, pode dizer que uma pessoa é eleita e a outra não é eleita. Mas, irmãos, para nós que somos um povo, falando da mensagem, revelado mesmo por Deus, recebemos a revelação, porque você analise uma coisa comigo, todos os irmãos aqui, ninguém te deu a revelação da mensagem, não existe, irmão.
A mensagem não é um presente, a mensagem não é um favor. Você fez um favor para o pastor, ou para o pastor fulano, ou para o pastor de grande nome, e eu caí na graça do pastor, e o pastor me deu a revelação da mensagem. Não é assim. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos: que dizes os homens ser o filho do homem? E uns disseram: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Isaías, e foram dando a sua interpretação. E Jesus disse: mas, gente, conversando como a gente está conversando aqui, e vós, o que diz que eu sou? E engraçado que em todo grupo sempre tem aquele que é mais dinâmico, aquele que é mais positivo. E essas pessoas sempre elas são mal entendidas. E elas sofrem por falar, por expressar. Mas Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, meu Deus. E Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou. Oh, que coisa boa, irmão, que coisa boa. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. E ela prevalecerá e conquistará as portas do inimigo. Então, revelação dada por Deus, por uma pessoa, ela pode estar em denominação que ela estiver. Ela pode estar em grupo que ela estiver. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Pessoalmente, eu fico contrariado com algumas coisas. Nós vamos chegar lá. Mas eu fico contrariado com algumas coisas. Por quê? É o seguinte: se nós examinar o que alimenta nossas almas e o que vai nos levar para o arrebatamento, é se você tem eleição que é dada por Deus. Você notou que tudo que é de bom é Deus que te dá? Porque não é o homem não tem nada a ver. Deus te dá a revelação, é Ele que te deu. Ele te dá a eleição, é Ele que te deu. Então, a eleição que te é dada por Deus e a fé para o rapto, o arrebatamento, que também é Deus que nos deu, então não está ficando espaço nenhum para o homem. Tudo é Deus. O arrebatamento é Deus, o Espírito Santo é Deus que nos dá, a revelação é Deus que nos dá. Então, a fé para o rapto está no pastor. Irmãos, vamos analisar uma coisa comigo. Eu não sei porque eu estou entrando nesse assunto, mas eu quero esse assunto aqui. Esse assunto, mas engloba também. Então nós analisamos uma coisa. A fé para o arrebatamento está onde? Nas mensagens, não é? É a mensagem. A fé para o arrebatamento está nas mensagens. Então eu fico pensando uma coisa. Se você é um leitor da mensagem, se você lê a mensagem, se você analisa a mensagem, busca esta fé de rapto, para nós sumirmos deste mundo, dessa selva de aflição, então você vai ver, irmãos, preste atenção uma coisa comigo aqui, para nós entrarmos nessa mensagem. Preste atenção. O irmão Branham disse assim: nem por um minuto trago uma mensagem para que o povo me sigam. Não, nunca fiz isto
e todavia nunca os farei. Eles todavia têm um interesse. O interesse é de trazer um relacionamento de Deus para com as pessoas. Porque você sabe de uma coisa, irmãos, a gente vai ficando, nós vamos entrar ali na mensagem, você vai ver, a gente vai ficando assim perplexo, as bases vão tremendo, as coisas vai acontecendo. O irmão Branham disse assim, ele disse assim, não saia da sua igreja, não saia da sua igreja, simplesmente viva uma vida tão pia e espalhe a luz que está em você. É um conselho do irmão Branham. Não precisa sair da igreja para viver uma vida cristã. Não. Porque a fé para o rapto está nas mensagens. Ele simplesmente, irmão e irmã, espalhe a luz. Espalhe a luz. Por que eu recebi os irmãos aqui, a gente vai fazer visita, eu não fico, irmão, tem que sair dessa denominação, sistema morto, isso. Não, irmão, a pessoa, se Deus entrar no coração da pessoa, a pessoa vai se identificar com a mensagem. É verdade. Ela conhece o que é a mensagem, o que significa a mensagem. Mas o irmão Branham diz assim, não saia das suas igrejas. Simplesmente viva a vida e espalhe a luz. Porque você vai espalhando a luz. Você vai espalhando a luz. Vai espalhando e vai espalhando. E daqui um pouco a coisa contagia o grupo inteiro. Não precisa sair, dividir, muitas coisas disso não precisa. Agora, aí tem muita coisa que engloba isso daí. Mas vamos entrar aqui. Introdução de Gabriel a Daniel 89. Diz assim, ó Deus, ele diz, ó Deus, se tem havido alguma vez uma ocasião em que devemos nos pôr em ordem e orar, é esta, porque nós, como seus fiéis servos, é bom quando o pregador coloca o grupo junto, como o profeta fazia, e nós, como seus fiéis servos, vemos pelas cartas dos apóstolos e pelos avisos do Espírito Santo que estamos no último dia. Aqui, que sinais serão da tua vinda? Serão essas da sua vinda? Nós estamos nos últimos dias. O Espírito Santo fala que nos últimos dias homens serão amantes de si mesmo. Imagina, irmãos, ver de nós sermos amantes de Deus, sermos amantes de si mesmo, altivos, mais amantes de deleites de que de Deus, traidores, falsos acusadores, dissolutos e aborrecedores dos que são bons. Irmãos, olha, eu digo uma coisa para os irmãos aqui, os que estão nos assistindo, que vão assistir esse culto. Não queira aborrecer um filho de Deus. Pague e não aborreça um filho de Deus. Não queira, irmão. Você pensa você fazer uma semente preciosa, comprada pelo sangue do Senhor, você fazer aquela semente chorar, você fazer aquela semente entristecer. Não, nós estamos aqui na terra, nós somos comissionados
por Deus, não só o pastor, mas todos nós temos uma comissão dada Amém. por Deus. Glória a Deus. Você sabe qual é essa comissão dada por Deus, que Deus deu para a sua igreja? Para a sua igreja não é só o pastor. Leia lá em Marcos 16, a comissão que nos foi dada é orar um pelos outros. Não aborrecer uns aos outros. É verdade. É orar um pelos outros. Entendo pela letra, no parágrafo 90 agora. Entendo que virão escarnecedores nos últimos dias. Eu entendo que haverá nação contra nação nos últimos dias. Eu entendo que haverá macarreus nos últimos dias. Eu entendo que haverá aparições espantosas, como discos voadores. Ai, a mídia faz uma polêmica e faz disco voador apareceu em tal lugar, disco voador apareceu em tal lugar, disco voador apareceu em tal fazenda. E nós, eleitos, nós sabemos o que é isso. Glória a Deus. Ah, mas existe um povinho ignorante na face da terra que não entende nada de astrologia, dessas coisas, mas nós sabemos o que é isso. Glória a Deus. Se eles lessem lá em Josué, quando ele mandou os 2 espias lá espiar Jericó, profeta de Deus diz que esses discos voadores não são nada mais, nada menos que anjos de Deus espiando a terra. É verdade. Antes da grande destruição, quando aqui não ficará pedra sobre pedra, nem raiz e nem ramo, quando Deus derreter esse mundo pecaminoso com fogo atômico de Deus. E os espias estão aí espiando. E volta e meia eles acham um disco voador. Disco voador, eles olham, mas nós sabemos que é isso. Aparições espantosas no céu. E os corações dos homens estão desfanecendo pelo temor. Sabe que se nós pensássemos um pouco mais no assunto, que esse mundo pode acabar com simplesmente um apertar de dedos, um botão, isso aqui pode, se a terra pode ser varrida do mapa. Todos os sonhos, todos os projetos, pode ser tudo acabado. A única coisa que impede a ação de Satanás é eu e você, é nós. Glória a Deus. Deus ainda tem a sua herança aqui na terra. Verdade, meu Deus. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Quando Abraão foi lá no Egito, o faraó lá tentou tocar em Sara. Abraão deu uma desdobradinha, uma jacosada aqui e ali, ele deu um jeitinho. E ele diz que Sara era sua irmã. E o que aconteceu lá para o rei lá, o faraó? Peste veio sobre ele, muitas coisas vieram sobre ele, porque tinha a esposinha do profeta lá na terra do Egito, peregrinando. E Deus, isso é uma coisa que Deus nunca permitiu, irmãos, e nunca permitiu e nunca vai permitir, é que Satanás ponha as mãos sujas na sua noiva. Amém. Na sua igreja, ele não permite isso. Mesma coisa foi lá com Abimeleque. Deus apareceu em sonho para ele e disse: ó, tu é um homem morto. Tu e tudo que estão contigo vão morrer. Ah, mas por que, Deus? Porque tu sabe uma coisa? Sabe aquela mulher que tu achou tão bonita e tão atrativa? De fato ela é bonita mesmo. Ô, irmão, a igreja de Deus é bonita. Amém, Jesus. É bonita, dá prazer. Sabe de uma coisa que a gente, por menor que nós semos, irmãos, mas uma coisa assim que eu fico feliz ainda muito, que a gente tem recebido muito poucos visitantes,
mas é quando os irmãos entram aqui e vejam as irmãs. Olha a igreja, a mulher representa a igreja. A igreja de Deus é bonita. Amém. Ela se veste decentemente. As irmãs se vestem decentemente, se portam decentemente. Não precisa de maquiagem, não precisa de coisa manufaturada para mostrar sua beleza. O cristão tem a beleza de Cristo nele. Amém, Jesus. E Deus disse para Abimeleque: vai morrer e tudo que está contigo vai morrer. Sabe por quê? Porque se tu tocar na esposa do meu profeta, tu morrerás. O profeta faz uma afirmação: deixe o diabo perseguir um cristão. Ele tratará direto com o Senhor Jesus Cristo. Porque a batalha não é nossa, nós temos um que nos guia. Amém, Jesus. Você sabe de uma coisa, irmão? Tem esses transportes de valores. Vocês têm certeza que todos já viram, Tem esse transporte de valores com escolta armada e tem ali, tem um dizer ali, ó, transporte guiado por satélite. Eu acho que é mais ou menos assim, escolta e guiado, segurança guiado por satélite. E eles vão ali e fazem os seus transportes, seus valores, são os grandes valores, e guiado por satélite. Nós somos assim, ó. O nosso vai além dos satélites. Nós temos o Senhor Jesus Cristo. Aonde você vai, diz assim, ó, mantenha-se distância, vigiado por o Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas é uma segurança. O mundo está para acabar. O mundo vai acabar e nós estamos aqui cantando, louvando a Deus. Aleluia. Porque nós somos guiados por um satélite muito maior que esse, que chama Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá. Eu entendo que haverá aparições espantosas como discos voadores e sinais nos céus, e os corações dos homens estarão desfalecendo pelo temor. Haverá perplexidade de tempo e aflição entre as pessoas. Meu Deus do céu. Eu leio que eles entrarão à organização e denominação e terão uma confederações nos últimos dias. Eu entendo que as mulheres cortarão o cabelo nos últimos dias. E como que pode um pastor ele anular a Bíblia de Deus e dizer que a mulher pode cortar o cabelo? Quando que nós temos ali em 1 Coríntios, que diz que não pode? Mas elas cortarão o cabelo nos últimos dias. Eu entendo que usarão roupas curtas e caminharão com falsos saltos altos, que usarão roupas curtas e caminharão com saltos altos, cascavelando, enquanto possam nos últimos dias. Eu entendo que a moral estará muito baixa nos últimos dias. Eu entendo que os pregadores serão falsos pastores nos últimos dias. Pregadores serão falsos pastores nos últimos dias. Eles se comprometerão e não alimentarão o povo com a palavra de Deus. Misericórdia de Deus. Os pregadores serão falsos pastores. Agora, eu digo com sinceridade, irmãos, com sinceridade, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu vejo, eu sei que eu terei que tratar com o nosso Senhor. É com o nosso Senhor. E eu te pergunto uma coisa: e pastores da mensagem, pregadores que serão falsos pastores? Sabe de uma coisa? Você quer ver uma coisa aqui? Na parte, esse que eu li no 90, na última parte. Eu entendo que os pregadores serão falsos pastores nos últimos dias.
e eles se comprometerão e não alimentarão o povo com a palavra de Deus, mas irão após credos e coisas em seu lugar. Porém eu entendo que haverá uma voz que virá nos últimos dias. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tenham medo de dizer isso que eu vou dizer. Você não é responsável, e grave isso, entende isso. Você não é responsável por pregador ser falso pastor. Não. Ninguém aqui é responsável. Mas eu congrego lá e o pregador lá é o falso pastor. E eles estão no nosso meio. Em todos os lugares. Estão em todos os lugares. Vão nos encontros. E não perde encontro. Vão nos encontros. Pastor, você está jogando indireta. Não estou jogando indireta nenhuma. Até porque, se o pastor Joaquim fizer um convite lá para ir só os falsos pastores lá, não vai nenhum. Ou você acha que vai alguém lá? Eu não vou ir. Se o pastor Joaquim disser assim, olha, agora, quarta-feira, na reunião interna, eu quero ter uma entrevista só com os falsos pastores. Você acha que vai alguém lá, irmão? Não aparece. Mas não aparece nenhum lá. E quando tem as 3 classes de pastores. Todos eles afirmam ser verdadeiro, como eu também estou afirmando ser verdadeiro. Então, nós temos aqui, com a mensagem e instruções de Gabriel a Daniel, parágrafo 90. Os pregadores serão falsos pastores nos últimos dias, e eles se comprometerão e não alimentarão o povo com a palavra de Deus. Agora você quer ver uma coisa aqui, que eu vou ler aqui para vocês, depois nós voltamos. Na mensagem, a invasão dos Estados Unidos, no parágrafo 105, os filhos de Deus estão famintos. Eles comerão o que achar numa lata de lixo. Meu Deus. Agora, quem de nós poderia dizer, pastor, um filho nunca comeria uma coisa numa lata de lixo, mas está aqui. Irmão, tem tanta coisa que se come, que se você se esquecer de orar antes, tem que orar. Ore antes de comer um pedaço de pão. Às vezes sai um pãozinho embolorado aí, causa uma má digestão ali, dá um problema. Você sabia que é verdade, irmão? Às vezes você tem problema, é porque você não orou antes do alimento. Se esqueceu, que é normal, mas mesmo esquecendo, faça que nem o pastor Royal. Ore, Senhor, abençoa o que já foi e abençoa o que vai ir também, porque pelo menos o que já foi vai ser abençoado lá. Não é verdade? Então os filhos de Deus estão famintos e comerão o que eles acharam numa lata de lixo. É responsabilidade da igreja e do Deus vivo de alimentá-los com a verdadeira palavra viva de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Não vai dar para concluir toda a mensagem, mas pelo menos essa parte eu creio que vai dar. Mas olha aqui, mas irão após credos e coisas em seu lugar. Porém eu entendo que haverá uma voz que virá nos últimos dias, clamando do deserto, chamando as pessoas a regressarem ao que, irmão? Regressar ao que? A mensagem original. Amém. A mensagem original. De volta às coisas de Deus. Eu entendo pelo livro que essas coisas tomarão lugar. Agora, sabe aonde é a responsabilidade sua? É de ouvir essa voz. Se você não ouvir essa voz, você vai se perder.
vai se perder. Eu já tenho dito aqui nesse humilde púlpito que acontecerão coisas que vai nos abalar a estrutura. E se nós não estivermos firmes com isso daqui, ó, aqui, ó, nós não suportaremos o teste. É verdade. Não suportaremos. Agora, o conselho meu, humilde e simples da maneira que eu sou, irmãos, se o pastor se compromete, se o pastor não está alimentando o rebanho com a mensagem, irmãos, você tem uma alma. Nós temos uma alma. Irmãos, eu penso assim, ó. Eu não daria conta de congregar num lugar aonde alguma coisa foi esbarrada aqui, ó. Porque você pensa uma coisa comigo. Você pode pensar assim: ué, pastor, mas o senhor no início disse que não deixe a igreja, e agora o senhor está dizendo que deixe a igreja? Deus dá a revelação. Mas, irmãos, agora, você acha que Deus vai estar num lugar aonde ele foi tropeçado na palavra de Deus? Deus só vai, eu cansei de ouvir isto, nós cansemos de ouvir isto. Deus está com o homem enquanto a palavra, ele estiver na palavra. Nós cansamos de ouvir isso. Deus está com o homem enquanto ele estiver com a palavra. E a hora que ele não estiver com a palavra? Como é que fica a coisa? Ela não está mais com a palavra, mas aí ele deu uma volta lá e arrumou um jeitinho de dizer que está com a palavra. Sede vigilantes. Eu não tenho dificuldade nenhuma de receber nenhum irmão que chegar e disser para mim: pastor, eu não quero mais congregar. Irmão, por quê? O senhor está fora da palavra. O irmão Brando disse assim, ó, na ordem da igreja, estava lendo hoje: se me vires fora da palavra, é tua obrigação de me procurar e dizer: pastor, o senhor está fora da palavra. Porque o que acontece? Porque errar é humano. Todos nós pode dar uma desviada aqui, uma cambalhada lá, mas só que da mesma velocidade que nós erramos, nós temos que ter muito mais para acertar. É verdade. Amém. Vocês sabem disso. Os irmãos, alguns já me procuraram aqui, eu não a consertei. Eu já fui procurar no escritório. Eu conserto, irmão, porque eu não quero errar. Primeira coisa, além de eu estar guiando vocês, eu também tenho que estar lá. Eu não quero, sabe aquela placa indicativa que tem assim? Tal cidade de tantos quilômetros. Mas ela nunca chega lá. Eu não quero ser uma placa indicativa, só dizer: o céu, não, o céu está aqui. Não, eu quero fazer parte disso daqui. Amém. E Deus não honra capricho humano. Capricho de pastor, e se me deixar, vai para o inferno, vai perder. Não perde é nada, eu sempre digo isso, ó. Vocês são o rebanho do Senhor Jesus Cristo, dele. Eu sou simplesmente nem sei o que eu sou alguma coisa que Deus achou para ser um microfone aqui, para um porta-voz de Deus. Mas vocês são propriedade do Senhor Jesus Cristo, não são propriedade do pastor. Agora a ovelha é obrigada a ter que saturar, a engolir coisas que vai contra a palavra. Ela sabe que é contra, e ela procura o pastor, avisa o pastor não aceita, toma a pessoa por espírito rebelde. Quando o irmão Brana falou na mensagem: não te estribes, parágrafo 51, leia aquilo ali. Irmãos, se aquilo ali era bom para todos os cristãos ter ela sempre na manga. Não se estribes, parágrafo 51. O irmão Brana, quando eles falaram lá: teus administradores não passem um grupo de fantoche. O irmão Brana diz: não,
eles não o são. Porque se eu tivesse, eu colocaria eles para fora, não trabalhariam comigo. Se eu tiver uma pessoa que esteja trabalhando comigo, que ela não possa expressar o que ela pense, mesmo que seja contrário à minha fé. Agora, o que nós entendemos? O que é fé? O que é fé? Fé não é revelação? O profeta não diz que fé é revelação? Então tu imagina, numa reunião lá do irmão Brana, e o irmão Brana falava alguma coisa, eu levantava, e o irmão Brana perguntava assim, irmão Brana, o senhor não está errado nisso. Meu Deus, pequei contra o Espírito Santo. Não, o irmão Brana diz, eu quero que elas coloquem, se põem em pé e fale, que ela fale e dê a sua convicção, mesmo que seja contrária à minha fé, minha revelação. Agora, Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. O rebanho de Deus, irmãos, se nós der uma vacilada, sabia que o rebanho de Deus virou, eu não sei dizer a coisa correta, mas virou propriedade. Fazer uma carta ali do irmão Antoninho, é meu. Irmão Antoninho, Roberto, todos vocês. Então, eu faço uma carta, todos são meus. É o meu, é tudo meu. Aqui, ó. Está registrado na ata aqui, irmão Antoninho, então todos são meus. Irmão, isso aí não, sabe? Não desce. Você tem o direito de escolher. Você tem o direito de escolher. Você tem o direito, nós temos tudo para fazer a coisa certa. Você tem o direito de escolher. O importante é você ser fiel a Deus, amar o seu pior inimigo. Você ter um pastor que não interessa que ele seja, olha, que ele te faça até passar vergonha. Faz até passar vergonha, não sabe expressar, mas que você tenha certeza que aquele homenzinho ali, você tem que ter esta confiança. Não, eu sei, sabe de uma coisa? Meu pastor é isso, meu pastor é aquilo, pastor Jesus. Não tem aparência nenhuma, formosura nenhuma, mas tem uma coisa, ele tem Deus do coração dele. Porque não é habilidade. Quando o irmão Brana diz que o pastor vai apresentar o rebanho, ele falou isso. Todo pastor, ninguém vai ao céu sem pastor. Tire isso da cabeça que você não vai. Você não é obrigado a aceitar um pastor. Ali, aquele homem como teu pastor. Mas você tem que ter um pastor. Mas não é um mérito pastor que vai chegar lá e dizer, aqui, eu apresento o irmão João, apresento o irmão Ezequiel, o irmão Antoninho. Não é isso aí, irmão. Quando chegar lá, a gente vai chegar mais trêmulo ainda, porque você vai ter que responder por todos. Mas nós temos que ter um pastor. Voltando aqui para encerrar, vamos ficar de pé, irmãos. Eu entendo que nos últimos dias virá uma grande fome, que é onde os filhos de Deus comerão qualquer coisa que achar na lata do lixo. Eu entendo que nos últimos dias haverá uma grande fome. As igrejas estarão tão organizadas e tão estabelecidas, e tudo que nos últimos dias virá uma grande fome. E não será tão somente por pão e água, mas pelo ouvir a verdadeira palavra de Deus. Se nós entendêssemos, irmãos, se as pessoas, elas não ficariam presas em lugar nenhum, não teria nada que prendesse elas. Deve ser uma coisa muito triste uma pessoa sentir fome de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Porque as igrejas estarão tão organizadas e tão endurecidas que falharão em ouvi-la. Eu entendo que isto pelos livros, porém aquele dia, ó Deus, haverá uma rama que surgirá de Davi. Aleluia. Haverá
haverá, irmão, uma rama que surgirá de Davi. Tem que haver. Eu entendo que ele enviará Elias antes que venha aquele dia no tempo do fim. Ele terá uma mensagem que tornará o coração dos filhos, oh meu Deus, de novo aos nossos pais, e tornará a original, regressar ao ponto de partida. Aleluia. Você sabe que nós estamos precisando voltar para o ponto de partida? Que quando nós começamos muito bem. É verdade. Vamos imaginar a mensagem nos anos de 1970. Não é que a mensagem mudou, mas 1970 não tinha um ismo, não tinha nada dessas coisas, mas tinha um homenzinho simples lá na porta do mercado público, pregando a mensagem, pouco antes, pregando a mensagem de Deus. Regressar ao ponto de partida, eu entendo que isso tomará lugar justamente antes que o Espírito deixe a igreja gentia para retornar aos judeus. Oh meu Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. Senhor nosso Deus, Senhor, nós recebemos a revelação do Senhor. Nós sabemos que o mundo, a natureza está gemendo por todos os lados. Nunca houve tanta aflição entre os filhos de Deus como está havendo agora. É verdade. Tempos angustiosos, tempos de muita aflição. Senhor, a única coisa que nós temos a nos apegar é a Tua palavra. É verdade. Não adianta o homem querer fazer que as pessoas tenham medo, porque as pessoas não têm medo. As pessoas têm temor de Deus. Nós temos temor. Senhor, o dia que nós não estiver com esta mensagem no espírito dela, como disse o irmão Brana na ordem da igreja, se Deus nos abençoa, parágrafo 7, se não me falha a memória, se Deus nos abençoa da maneira que nós estamos desorganizados, desajeitados, imagina o que Ele faria se nós estivéssemos todos ajustados. Senhor, o dia que nós não estivermos no espírito desta mensagem, Senhor, que o Senhor arrume um meio, Senhor, que o Senhor arrume um meio de entrar e consertar a coisa, mas que o homem não seja um empecilho, um atrapalho, Senhor, para escravizar as pessoas, fazer as pessoas sofrer, fazer as pessoas chorar, fazer as pessoas perder o gozo da alegria, perder o gozo da salvação, por causa de caprichos humanos que não levam a lugar nenhum, só vai até a sepultura. Ó Deus, por menor que nós sejamos, Senhor, mas não deixe nós desanimar, Senhor. Não deixe nós descrer da providência de Deus. Senhor, Tu sabes que eu estou nas Tuas mãos. Tu sabes que eu dependo de Ti 24 horas, Senhor. Senhor, eu dependo da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Senhor, nunca deixe um pensamento mau vir a rodear a minha mente, Senhor. Porque eu estou cuidando da Tua herança, Pai. É da Tua herança, Senhor, que vale mais que o maior diamante mais caro do mundo. Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos em Ti, nós cremos no profeta, aleluia. Senhor. Nós estamos segurando, é só nisso, Senhor. Glória a Deus. Segurando na mensagem, segurando naquilo que os irmãos falaram para
o nosso profeta. Nisto nós estamos confiados. Glória a Deus. Senhor, se Aleluia. nós estamos confiados, é numa coisa que o Senhor tem nos enviado uma mensagem. Graças a Deus. Senhor, não deixe que homens cruéis, homens sem sentimento pelo rebanho, Senhor, não deixe que homens que não têm sentimento pelo rebanho venha se intrometer nesse plano tão glorioso que é o relacionamento que o Senhor quer ter com teus filhos através da tua mensagem. Senhor, Glória a não deixe nada impedir o nosso relacionamento contigo através da mensagem. É verdade. Oh Deus, Glória. que o Senhor quebre todos os laços, todos os ferrolhos, que o Senhor abre todas as portas, mas que nada venha nos impedir de crer nessa mensagem tão gloriosa, Senhor, Aleluia. tão bendita Graças que o Senhor a tem Deus, nos dado, Senhor. através do nosso irmão Brana, nosso Aleluia. profeta. Oh meu Jesus, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Vamos ouvir o hino. Vem, irmãs, vamos cantar. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos antros de aflição, misérias maldoou, cristãos anunciar que o Pai quer derramar
agradecemos a Deus Obrigado. por esse louvor, pela vida da irmã Alice. Senhor, nós vimos pelos olhos da fé esta criança, Senhor, ó Deus, sendo abençoada pelo Espírito Santo. Aleluia. Ó Deus, nós vimos pelos olhos da fé, ela já é uma mocinha do nosso meio, nos alegrando, Senhor, com os hinos. Ó Deus, que o mundo nunca venha tocar nessa criança, Senhor. É verdade, meu Deus. O mundo nunca venha tocar, ó Deus. Que ela possa ser betumada por dentro e por fora com o Espírito, Senhor. Aleluia. Que aquela proteção, Pai, que a mãe de Moisés pôs no cestinho, quando lançou Moisés naquele lago cheio de crocodilo, que ela possa, Senhor, que o cestinho possa ser betumado também, um repelente, Senhor, para espantar toda a cilada de Satanás, Pai. Sim. Que nunca venha prevalecer nada, Senhor, sobre a vida da irmã Alice, Senhor. Senhor, Tu sabes tudo, Senhor, nós não sabemos, mas que o Senhor guarde este anjinho de Deus, Pai. Ó Deus, se possível, para ver a vinda do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. Senhor. Que ela seja, Senhor, como uma Ana, como uma Sara, ó Deus, como uma Rebeca, como uma Maria, Senhor. Que ela seja, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, que ela possa alegrar o Senhor, porque a alegria do Senhor a nossa força é, Pai. Graças. Senhor, é a minha oração por ela, Pai. Que este dia fique marcado, Senhor, que a oração dos justos, Pai. Há uma igreja pequena, mas que é justa, Senhor. Nós tememos o Teu nome. Glória a Nós Deus. sabemos a quem nós estamos pedindo estas coisas. É verdade. Sê com a nossa irmãzinha, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.